Bom, gente, mais uma vez, então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao 12º encontro do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileiras, o GELES, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia. Hoje a gente está com o tema Linguagem, Cognição e a Pessoa Surda, que será abordado pela professora doutora Flávia Medeiros Álvaro Machado, da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou Daniane Pereira, eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, eu tenho cabelos longos, pretos, um rosto redondo, olhos castanhos escuros, estou usando um óculos de grau com armação marrom. O meu sinal em Libras é este, a configuração de mão em D, dando um toque na têmpora, descendo no movimento de semicírculo e um toque na cintura. Eu estou usando uma blusa listrada de azul marinho e branco, usando um colar de madeira com umas bolas também de madeira. Atrás de mim, eu tenho uma parede branca com um armário de madeira e diversos livros. Eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, no campus Socígenes Costa. Sou doutoranda em Letras, mestra em Letras, graduada em Letras Português, Letras Libras, Pedagogia e Normal Superior. Sou especialista em Libras, Supervisão Escolar, Educação à Distância, Educação Especial Inclusiva e Atendimento Educacional Especializado. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no 12º encontro do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES. É através do GELES que a gente almeja congregar professores e acadêmicos da área de letras e educação, tradutores, intérpretes, sendo pessoas surdas e não surdas, e demais interessados em refletir e discutir sobre os aspectos que envolvem a língua de sinais. Hoje a gente está aqui, então, com a professora Flávia, mas antes de eu passar a palavra para ela, eu queria também agradecer desde já a presença das tradutoras e intérpretes de Libras Língua Portuguesa, a Crisiane de Freitas Soares, da UFPEL, a Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes, e a Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado. A gente avisa que o evento será gravado, já está sendo, na verdade. A cópia do vídeo ficará disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem os sininhos das notificações para receber um alerta quando a gente colocar algum conteúdo novo e deixem seu like. Durante o nosso encontro, a gente pede também que, para melhor visualização da equipe de suporte, vocês podem se manifestar, participar desse encontro. Se alguém quiser falar alguma coisa, levantar a mãozinha ou escrever no chat, por gentileza, e colocar na frente a hashtag GELES. A gente solicita, por gentileza, que, com exceção da palestrante convidada e dos intérpretes de Libras, que vocês deixem seus áudios e câmeras desligados para maior visualização das tradutoras e intérpretes de Libras Língua Portuguesa por parte das pessoas surdas, tendo em vista a plataforma Google Meet, tá ok? Bom, e para a gente dar início, então, a esse 12º encontro do GELES, eu convido a professora doutora Flávia Medeiros Álvaro Machado. A professora Flávia é doutora em Letras pela Universidade de Caxias do Sul. Ela é mestra em Letras e Cultura pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em psicopedagogia pela mesma instituição, especialista em Educação Especial, Deficiências Múltiplas pela Faculdade da Serra Gaúcha. Ela é licenciada em Pedagogia pela Universidade Católica de Pelotas, é professora adjunta do Magistério Superior da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela é coordenadora e professora no programa de pós-graduação em Linguística da UFES. Ela é líder coordenadora do grupo de pesquisa Lang Cognit, Linguagem e Cognição, Escolhas Tradutórias e Interpretativas. A professora Flávia abordará o tema Desenvolvimento Cognitivo da Pessoa Surda. Seja muito bem-vinda ao UFSB, professora Flávia, e fique à vontade. Muito obrigada, uma boa noite a todos vocês que estão aqui. Meus agradecimentos vai a todos, principalmente a professora Daniane, que me convidou, que fez questão de eu estar aqui. A gente até se organizou nas datas de qual é o melhor período, né? Até porque eu coordeno o programa de pós-graduação em Linguística aqui, e aí as demandas são muitas, cada semana é uma avalanche de demanda. Então, chega o final de ano, parece que a gente não vai conseguir respirar de tantas coisas que a gente tem que fazer. Mas eu quero agradecer muito pelo convite, Daniane,
a todos que estão aqui presentes para esse grupo lindo que completa um ano, né, de formação, que tem o foco justamente voltado a esse observatório de incluir a Libras de forma real e em diferentes áreas. Esses diálogos a gente precisa na sociedade, porque grupos que nem vocês impactam a sociedade. E é para isso que grupos de estudo, de pesquisa, que vem, que é o GEILES, né? Acho que é assim que se pronuncia, né? GEILES, ele vem para afirmar as nossas pesquisas, nossas discussões, os nossos diálogos e tudo aquilo que a gente vem buscando, que não há de um ano atrás, né? Há muito tempo, quem sabe, quem é da área, sabe que há muito tempo nós estamos nesse pleito, tanto de direitos linguísticos, como direitos de acessibilidade e tantas outras possibilidades que nós buscamos. Bem como a professora Daniane falou, também gostaria de agradecer de antemão a Leidiane, que está fazendo a mediação da comunicação neste momento, e as demais que irão revezar, que é a Crisiane e Ramires, que você anunciou, né, anteriormente. Eu sou uma mulher branca, gaúcha, atualmente capixaba, no entanto sou gauchaba, porque desde que eu fiz, faz 5 anos, quase 6 anos já está fazendo, ano que vem faz 6 anos que eu moro aqui, o tempo voa, né, descontando os 2 anos da pandemia, né, mas realmente a gente está aqui há muito, eu já estou aqui há bastante tempo. Sou professora do curso Letras Libras da Universidade, de bacharelado de formação de tradução e interpretação. E nós estamos formando agora uma turma, de tantas outras que já foram formadas. Sou autora desse livro aqui, que acho que tu falou, né? Tu mencionou ele, né? É a Daniele, não? Sou autora desse livro, que a gente não pode se vangloriar, né? Mas é um livro que já está na 3ª edição. Tem alunos que dizem para mim, professora, cadê o teu best-seller? Ou seja, porque ele tem entrado nas referências bibliográficas, disciplinas de Libras, nas referências bibliográficas também de concursos e de tantas outras possibilidades. E por meio desse livro, que é 50% das minhas pesquisas que eu venho realizando, é o que eu vou falar um pouco hoje. Vai ser um ensaio, um diálogo com vocês. Pelo que eu estou vendo, tem 28 pessoas participando ao total. Não vou conseguir visualizar vocês. A Crisiane agora viu o rosto dela. Tudo bem, Crisiane? Como é que tu tá, garota? Muito tempo, é uma gaúcha ali, ó. Que bom te ver, garota. Tudo bem? Desculpa a intimidade. Então, não sei se tu pode já mostrar os slides. Eu vi que ele está em PPT, mas acho que eu te mandei em PDF, não, Daniane? Foi, a gente já transferiu para PPT, já imaginando que alguém iria precisar compartilhar. Entendi, mas não sei se tu consegue deixar ele... Vou deixar ele tela cheia aqui agora. Porque pelo que eu vi, ele parece que desconfigurou, ó, agora ficou certinho. Beleza. Ok? Então tá. Como a Daniela já mencionou, eu sou professora de dedicação exclusiva da Universidade aqui Federal do Espírito Santo, trabalho na graduação em Libras, sou professora permanente também do programa de pós-graduação de mestrado e doutorado em Linguística, e atualmente estou coordenando o programa, e tem esse grupo de pesquisa e de estudo que ele dialoga pelo ponto de vista da linguística cognitiva, que é Lincognition. Por que Lincognition? Porque é língua, linguagem e cognição. Como que a gente fez a junção disso tudo? Como que a gente poderia ter feito a junção disso tudo? Como a gente trabalha com a questão do uso
cognitivo do cérebro da pessoa e também todos os sentidos, significados semânticos, o sinal ele foi construído por esse movimento, como estou mostrando, ilustrando aqui para vocês. Portanto, o nome dele é Lean Cognitive. Esse grupo já também tem feito coisas assim extraordinárias. Nós estamos agora, semana que vem, nós temos o nosso segundo colóquio, aquele de 2020 foi o nosso primeiro colóquio. Em meio à pandemia, a gente buscando ideias de como que a gente poderia fazer, e a gente fez aquele primeiro colóquio, e esse ano nós estamos fazendo o segundo, que muito nos alegra, porque nós temos quase 60 trabalhos de resumos para ser apresentado nesses dias que estão distribuídos na programação. Vocês são bem-vindos também a participarem desse evento. Eu oriento alunos, não sei se a Daniele falou, mas eu oriento alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica e de TCC. Então, estou sempre nesse movimento aí, sou muito envolvida com a pesquisa mesmo, gosto do que faço. E ano que vem, Daniele, será meu ano sabático. Depois eu sei quantos anos, 2 décadas. Vou estar fazendo meu pós-doc voltado aos estudos da tradução cognitiva, aos estudos cognitivos da tradução, ou seja, buscar todas as ferramentas plausíveis e teóricas para fundamentar um pouco mais aquilo que eu já venho pesquisando. Então, como a Daniele falou agora, eu vou falar sobre língua, linguagem e cognição, e essa pessoa surda, quais as contribuições dessa semântica cognitiva e como que ela se estabelece para nós. Então, pode passar. A primeira pergunta que todo mundo me faz, eu esqueci de me autodescrever. Desculpa, Daniela. Eu sou uma mulher branca, de cabelo. Eu comecei com gaúcho e esqueci, né? Sou uma mulher branca, de pele branca. Eu sou uma mulher branca, pele branca, que redundância, né? Sou uma mulher branca, cabelos avermelhados, olhos esverdeados, uma armação verde. Estou com um batom mais clarinho, uma blusa branca, um fundo branco. Estou quase branco, quase virando algo diferente aqui. Então, assim, eu não sou muito boa de autodescrição, não, Daniele. O meu sinal é esse aqui, que é sinal F, e ele foi constituído lá na cidade da Crisiane, lá em Pelotas, quando tudo começou na minha vida. Não posso deixar de reconhecer isso. Então, as pessoas sempre me perguntam o que é cognição. É a primeira pergunta que fazem, porque a maioria das pessoas, dos alunos, pesquisadores também, eles querem saber essa terminologia, esse conceito, cognição, qual a raiz dele, de onde ele veio. Como está escrito ali, ele vem dessa raiz latina, que é cognoscere, que significa conhecer. Mas quando a gente está falando de cognição, a gente geralmente faz referência a tudo que está relacionado ao conhecimento. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer aqui é esse acúmulo de informações que nós vamos adquirindo através da aprendizagem ou de uma experiência. Mas aí eu pergunto para você, será que a cognição ela é somente isso? Vou mostrar alguns pontos de vista. Primeiramente, a cognição teve origem lá na psicologia, com uma função bastante atuante voltada à aquisição do conhecimento. Porque isso se dava através de alguns processos que nós, enquanto seres humanos, temos. É a percepção, é a atenção, é a associação que nós fizemos, é a memória de curto, longo prazo, o raciocínio, pensamento, linguagem, juízos de valores, né? E tudo isso está voltado à cognição. Mas, quando a gente pensa sobre a cognição, a gente quer pensar lá de onde vem, qual a raiz disso. E aí a gente lembra até das palavras de Aristóteles e Platão, lógico, eu não vou me aprofundar sobre isso, mas que eles dizem que cognotione significa essa ação de desenvolver alguns processos que o ser humano psicologicamente tem. É uma função atuante dessa aquisição do conhecimento. Mas esse ponto de vista que a cognição está trazendo é um conjunto
né, de processos psicológicos, onde o nosso pensamento ele vai desenvolver, ele vai conhecer, ele vai identificar, ele vai reconhecer, ele vai organizar as informações e tudo aquilo que tu compreende para que tu possa dar sentido, para que tu possa trazer relação àquilo que você está entendendo, compreendendo, identificando. Então, de uma maneira muito simples, quando a gente vai dizer o que é cognição, a gente logo se remete, né, ao cérebro. Então, nossa, então a cognição é como o cérebro percebe. Aprende, recorda, muito bem. E pensa também sobre todas as informações que é captada pelos 5 sentidos. Que nós temos, então, a audição, o paladar, a visão, o tato e o olfato. Então, esses 5 sentidos, psicologicamente falando, é como o nosso cérebro vai diagnosticar, ele vai perceber ao longo de toda a nossa infância, desde a eternidade até a nossa fase adulta. E até, como se diz, durante a fase adulta, nós também estamos sempre amadurecendo e conhecendo e disponibilizando informações que ficam armazenadas no cerne da nossa mente, ou seja, dentro da nossa memória. E a psicologia ela vai dizer que está nas bases da ciência cognitiva. O que eles querem dizer com isso? Que é estudo do processamento, que está contemplado em diversas áreas do nosso saber. E aí você já sabe, né? Quem é da pedagogia sabe que estuda sobre a aquisição da linguagem, psicologia, filosofia, até mesmo a neurociência, a inteligência artificial, que agora está em alta, né? E, consequentemente, a linguística, que é o ponto de partida que eu vou estar falando aqui para vocês. E esses avanços da ciência cognitiva começou, então, a se desdobrar em estudos e pesquisas voltadas à psicologia cognitiva. Isso desde a década de 1970, porque eles queriam gerar nas pesquisas, comprovar cientificamente o surgimento dessa teoria. E eles perceberam que essa teoria, voltada dentro da psicologia, não compreendia a manifestação, o uso da fala, que é uma teoria linguística, que vai estabelecer essa relação entre cognição e linguagem, porque isso está nos moldes gramaticais do uso da língua dentro da linguística. E quem é que vai trabalhar em relação a isso, dentro das abordagens da linguagem? É a abordagem cognitivista. Ela tem uma relação muito próxima do funcionalismo, que trabalha com a questão da integração, né, dessa abordagem de integração do uso da língua, mas a linguística cognitiva, que está dentro de uma linha de pesquisa que é a semântica cognitiva, ela vai dizer para os estudiosos, os pesquisadores, que a linguística cognitiva ela tem esse trabalho, essa relação de estabelecer que, além da gente compreender, aliás, ouvir, ver, falar, que antes de falar, principalmente ouvir e ver, sentir, a gente assimila, processa, compreende para depois transmitir, seja em sinais ou seja falado, né? Então, esse é um ponto de vista muito primário que eu estou trazendo para vocês, mas é um ponto fundamental para a gente compreender essas definições, como que a cognição está dentro do campo da pesquisa. E a cognição, de uma forma mais simples ainda, para vocês acompanharem minha linha de raciocínio, ela não é simplesmente, ela é muito mais que a aquisição de um conhecimento. A cognição é a nossa adaptação, é o nosso meio, é onde nós estamos inseridos, é o nosso contexto, nosso microsistema, que é a nossa família, o nosso macrosistema, que é a sociedade, e também o mesosistema, que é a sociedade, as leis que regem para o nosso próprio comportamento, a nossa própria conduta. E quando a gente falei para vocês agora da psicologia, mas quando a gente fala pelo ponto de vista da linguagem, a gente começa a perceber que isso é uma conversão que está captada pela forma como a gente está, ou seja, a nossa subjetividade. E esse ponto de vista, ele vai te caracterizar a tua relação com o meio.
E quando a gente está vendo pelo ponto de vista mais linguístico, que é um ponto de vista mais científico, que voltado principalmente ao sistema funcional do uso da língua, a cognição, em poucas palavras, aqui, ela vai destacar o quê? Tudo aquilo que se evidencia no processo pela qual nós, seres humanos, vamos interagir com o outro, com os semelhantes. Ou seja, a abordagem funcionalista, ela trabalha com a questão da interação. A abordagem cognitivista, ela entende que é importante a interação, mas tem outros processos antes da interação. Então, como é que isso se evidencia no processo pela qual nós, seres humanos, estamos inseridos em diversos contextos, nós, como, por exemplo, como tradutores e intérpretes, a gente não está só na sala de aula interpretando, a gente está em contexto jurídico, em contexto da área da saúde, artístico e tantos outros. Então, a gente... tanto tradutores e intérpretes, como professores bilíngues, professores de Libras, a gente adquire uma identidade existencial do uso dessa língua, pela qual a gente transita, ou só transita nela, ou a gente imerge. A maioria das vezes, né, Daniane, a gente mergulha nela, né, porque a gente está nessas interações em diferentes contextos. Então, pensando desta forma, eu já vou passar para o próximo slide, só um pouquinho, tá? Só para fazer essa pequena introdução. Quando a gente começa a pensar a cognição como captação de sentidos, a gente começa a perceber que isso tem uma relação intrínseca com significados. Aí tu vai pensar, poxa, mas então eu posso pensar como as ideias de Jacobson, que é a tríade, que é o signo, significante, significado? Sim. Por quê? Isso se percebe como um processo de conhecimento. E, de fato, toda pesquisa que envolve a questão da cognição, ela vai tecer na sua metodologia tudo aquilo que está relacionado com a informação, com a ideia, esquematização, porque isso são elementos que trazem sinapses de relações, sinapses ou até mesmo, ou não, também a questão do armazenamento das informações que são acarretadas no cerne da nossa mente. Então, essa habilidade que nós, seres humanos, temos de assimilar, de processar todas as informações, tudo isso é convertido em conhecimento. O fato de nós estarmos aqui, diante de uma tela, temos intérprete lá no sul, outra no centro do estado, outra no norte, ou no noroeste, né? Ou seja, nos permitiu ter uma novo comportamento. Por conta da pandemia, nós tivemos que nos readequar. E tudo isso foi convertido em experiências e aprendizagens, tornando para nós uma prática que a gente tem visto já de uma forma muito pontual. E agora, quando a gente fala dessa visão, quando falo para mim, linguística cognitiva, o que é então, professora? A partir dessa visão muito panorâmica que eu estou apresentando aqui para vocês, porque o tempo é curto, aqui eu trabalho com uma disciplina que eu propus para o curso dos Letras Libras, que é chamado Esforços Cognitivos para a Tarefa de Tradução e ou Interpretação, principalmente a interpretação simultânea. Quando a gente pensa em linguística cognitiva, pode passar outro slide para mim, por favor? Quando a gente pensa em linguística cognitiva, a gente vai sempre tentar conceituar da seguinte forma. Bom, é um estudo da linguagem, eu estou falando de linguística, né? E a sua função cognitiva, como que gramaticalmente isso está constituído. Onde se faz essa referência, onde que isso está estruturado. Essas relações informacionais, essas relações interacionais e todos os nossos, e situacionais também, e todos os nossos encontros que a gente tem em relação com o mundo. A nossa subjetividade em relação com o mundo. Então, quando a gente tem essa função cognitiva dentro da linguagem, a gente assume-se, então, a nossa interação à medida que essas estruturas informacionais, situacionais, elas estão na nossa mente.
Por isso que dentro da linguística cognitiva, não só dentro dessa base teórica, mas é como eu defendo naquilo que eu venho pesquisando, que não tem o certo e errado. Existe escolha tradutórias e interpretativa, porque à medida do teu conhecimento enciclopédico, tu irá fazer as tuas escolhas. À medida que você se aprimora, você se capacita, você revê o seu próprio trabalho, você passa a conhecer, e aí você passa a refinar as suas escolhas. Então, quanto mais tu te aproxima da informação prévia, mais você refina as suas escolhas da língua de partida para a língua de chegada. Então, aqui na linguística cognitiva, só para lembrar um pouquinho esse panorama geral, ele é um paradigma científico, que é diferente de Saussure, de Chomsky. Aqui, Halliday, que está no funcionalismo, aqui ele tem três fundadores, são norte-americanos, que eu estou apresentando aqui para vocês. Não tem sinal. Só o Lakoff, que é o George Lakoff, Ronald Lancaster e Leonard Bell. Então, eles trabalham com essa questão da língua, no sentido de dizer que essa estrutura que a língua está sendo constituída, teoricamente, ela não é uma ilha, como temos no estruturalismo, como temos no gerativismo, e também no funcionalismo. Aqui é mais um arquipélago, vamos chamar assim, né? Porque tem 3 linhas de pesquisa, e essas 3 linhas de pesquisa é que fundamentam as pesquisas na área. Então, o próximo slide, por favor, só uma ideia que eu gosto bastante, essa ideia de Lakoff. Lakoff é esse sinalzinho dele. Ele trabalha assim, ali está escrito, né? Eu vou ler para vocês. As unidades e estruturas da linguagem são estudadas, não como se fossem entidades autônomas, mas como manifestações de capacidades cognitivas gerais, da organização conceptual, que são os conceitos que nós adquirimos e vão constituindo, de princípios da forma como a gente categoriza, que é a categorização, que é do núcleo do uso da língua ao periférico. E isso são mecanismos de processamento que vêm do ser humano pela experiência cultural, social e individual. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que a abordagem da linguagem, ela está no âmbito do uso de uma língua perspectivada. Por que ela é perspectivada? Eu faço esse sinal aqui, perspectivada. Porque ela está relacionado com o meio do conhecimento que nós estamos inseridos. E com a conexão e com a experiência humana de mundo que nos entrelaçam. Um exemplo disso, não sei se vocês já assistiram, o filme Neo. Aquele filme, ele mostra especificamente como que aquela criança, chegando na fase quase adolescência, ela ainda não tinha uma aquisição da linguagem estruturada como a sociedade estabelece. Ela tinha uma aquisição da linguagem conforme o que a mãe havia ensinado. Como a mãe tinha sofrido um AVC, ela ficou com a metade do corpo paralisada. Consequentemente, a mãe não tinha toda a fonética, a articulação fonética para expressar adequadamente uma palavra, uma sentença, como também até mesmo para caminhar. Então, a menina, ela criou com esse meio, esse contexto, e não tinha acesso a mais nada, a não ser a própria mãe e a residência. Então, consequentemente, a menina, aquele meio linguístico, aquele contexto, aquela experiência cultural, aquela experiência individual, coletiva, se estabeleceu no seu próprio comportamento. Tanto é que linguistas, psicólogos, não sei se vocês viram esse filme, os próprios psicólogos, pedagogos e profissionais da área, uma equipe multidisciplinar, começaram a entender que ela não tinha dificuldade de fala, era o ambiente que havia permitido ela conhecer. Então, o conhecimento dela estava diante daquilo que ela tinha manifestado, as suas capacidades cognitivas por meio dessa organização de conceitos que ela havia aprendido, essa organização de categorias estabelecendo. E isso acontece também dentro da comunidade surda. Muitas das vezes são sinais isolados
que uma comunidade de estudo estabelece. Por quê? Porque ela justamente tem aqueles elementos que foi constituído daquela comunidade. Por que a língua de sinais é tão distinta, lá do sul como do norte? Por conta dessa questão dialetal que nós temos dentro de cada comunidade. O Letras Livres que permitiu, quando teve o primeiro curso distribuído em vários polos nos estados do Brasil, trazer mais uma padronização do uso da língua. No entanto, nunca foi desprestigiado o uso dialetal, né? Ou seja, o uso de expressões regionais. Como, por exemplo, a Cris sabe, né? A gente, quando vai numa padaria aqui, passando, acho que de Santa Catarina para cima já, vai pedir um cacetinho lá, é uma ofensa, né? Aqui também, se a gente for lá para o sul e pedir uma cabacinha, é muito mais complicado ainda. Desculpa, mas é real. Mas para eles aqui é um queijo muito gostoso, por sinal, que eles costumam se alimentar. Como também o cacetinho, que é um pão francês. Ok? Próximo slide, por favor. Entendendo, então, essa abordagem, como a língua é perspectivada, com esse meio, essa conexão, dessa experiência que a gente tem com o mundo, a gente passa a entender que nesses estudos linguísticos, nós temos uma diversidade teórica, metodológica dentro da linguística cognitiva. Por isso que muitas das vezes alguns estudiosos da linguística, dos estudos da linguística, dizem, nossa, estudar a abordagem cognitiva, isso é algo que precisa ter um conhecimento de todas as abordagens anteriores. De fato mas não é complexa. Por quê? Apesar dessa diversidade, como está aí nos slides, vocês podem visualizar. A linguística cognitiva, ela vai assumir que a linguagem ela é uma parte integrante da cognição, ela não tem como ser separada. Não pode ser um módulo separado, porque ela precisa se fundamentar, como está escrito aí, em processos cognitivos, que nós desenvolvemos desde a tenridade ao resto da vida, as nossas relações sociointeracionais e culturais, e isso tudo está sendo sempre estudado pelos pesquisadores e estudiosos através de abordagens através de estudos pelo uso da língua, que é baseada no uso da linguagem, e no contexto de conceitos que você tem de conhecimento, de categorização que vocês estabelecem. Quando eu falo de categorização, só para vocês terem uma dimensão do que eu estou falando, quando a gente tenta compreender uma palavra, quando eu falo para vocês banco, ela tem um núcleo, e esse núcleo da palavra banco, ele tem seus significados periféricos, e eu tendo esses significados periféricos, eu preciso trazer significatividade para trazer uma relação ao signo. Então, quando eu falo de categorização, é nesse viés, tanto é que o sinal ele trabalha dessa forma aqui, porque é um núcleo, né, de signo com relação ao uso da significatividade da zona periférica do sentido. Então, essa interação e essa experiência que nós acarretamos é que nos permite entender. Então, tudo isso que esses fundadores, né, os 3 autores, pesquisadores norte-americanos, que a gente chama o pai da linguística, Saussure, aqui a gente chama o pai os pais da linguística cognitiva, os 3 que eu mencionei para vocês no slide anterior. Esses foram os pioneiros das pesquisas, e a abordagem disso tudo que eu estou trazendo para vocês é que a linguagem é um instrumento que ela visa o quê? Organizar, processar e transmitir as informações por meio de comunicações, por meio do uso da fala, de sinais, até mesmo de comportamento. E isso tudo são atividades mentais que a gente não se percebe. Só vai perceber quando, por exemplo, tu tiver a necessidade, quando tu bater, por exemplo, só percebe o teu dedinho lá do pé, pequenininho, quando tu bate numa quina, tu lembra dele, porque a dor a dor sobe até o cérebro da mente, né? Então, aqui, para a gente finalizar,
essa primeira parte, eu queria dizer para vocês, acho que é o próximo slide, me ajuda aí. O próximo slide. Pode ser, é isso, próximo slide. Quando tem aqui, por exemplo, esta. São 3 principais linhas de pesquisa dentro da linguística cognitiva. Nós temos o arquipélago, né, que é a linguística cognitiva, mas aí nós temos 3 linhas de investigação. É a semântica cognitiva, que é o que eu trabalho com muita força, né, que é a base desse livro aqui, que eu já mostrei para vocês, né. A gramática cognitiva, a gramática das construções, são pesquisas que se fundamentam, que têm possibilidade de ser ampliadas nessa área, utilizando a língua, né, como instrumento de pesquisa, como objeto de pesquisa. Então, aqui, nesse slide, a linguística cognitiva, ela assume que toda linguagem está acerca do significado. E o significado, ele é perspectivado. Por que isso? Porque ele não vai refletir objetivamente no mundo. Mas nós modelamos, nós construímos como que esse mundo vai se comportar, de que maneira ele vai ser conduzido. Então, é uma linguagem altamente perspectivada por diferentes concepções. E isso está intrinsecamente também ligado ao conhecimento enciclopédico, que está intimamente associado ao nosso conhecimento de mundo, conhecimento enciclopédico, né? Porque não é um elemento autônomo, a gente não consegue trabalhar de forma separada. A gente até tem algumas atividades, algumas dinâmicas que a gente fala não e diz sim com a cabeça. Para fazer esse mecanismo, dizer não e dizer sim, e tu precisa fazer um esforço cognitivo para além das tuas próprias capacidades que automaticamente, naturalmente, você faz de uma forma imperceptível, como, por exemplo, dirigir um carro, andar de bicicleta, são questões que já estão automáticas, porque a partir do momento que você assimilou, organizou, processou e transmitiu, torna-se automático, ou seja, a aprendizagem se consolida. Vygotsky já fala sobre isso, né? Outra coisa que a gente também não pode deixar de esquecer é que toda língua, todo o uso da língua, ele é flexível, é dinâmico, é adaptável, porque as mudanças são inevitáveis ao nosso mundo. Um exemplo foi a própria pandemia. Nós tivemos diversas circunstâncias que nós tivemos que nos adequar a inúmeras terminologias que começaram a fazer sentido, dando significados para nós, como hoje nós... Se não fosse a pandemia, talvez a gente não estaria nesse movimento, né? Eu na minha casa, cada um nas suas casas, e a gente fazendo um momento de interação gostoso e agradável, como está sendo proporcionado pelo grupo de pesquisa de vocês, de estudo. E também vale lembrar que toda a nossa experiência individual, corpórea, biológica, não podemos esquecer, a nossa experiência coletiva, social, cultural, está sempre relacionada nessa experiência do uso da língua, ou seja, baseada na sua própria relação com ela. Se você não tem proficiência, fluência na língua, certamente vai ter lacunas. As suas escolhas em relação ao uso da língua, ela vai estar limitada. Então, por que a gente fala de formação? Justamente para dar capacidade ao professor, ao instrutor, acho que nem tem mais instrutor de Libras, né? Mas ao professor bilíngue, ao professor de Libras, ao tradutor intérprete, até mesmo para que esse aluno surdo possa ter uma boa comunicação, né? Possa ser um cidadão consciente e crítico dentro de uma sociedade com o uso da língua de sinais. Isso compete a profissionais que estão à frente disso fazendo esse trabalho. Próximo slide, por favor, meu bem. Isso. Então, quando a gente fala, que é o meu foco, tá? Quando a gente fala de semântica cognitiva, eu falei para vocês que a gente está trabalhando com significado que perspectiva a linguagem, ou seja, ela surge como 2 conceitos chaves. Para nós fazer uso da linguagem, a gente precisa ter a concepção da corporeidade. Quando a gente fala de fala, como é o ato de fala aqui, que eu não estou fazendo sinais, eu estou falando, eu estou usando todo um aparelho fonoarticulador, ok?
Mas quando eu estou fazendo em língua de sinais, eu estou usando todos os parâmetros da gramática, dos parâmetros fonéticos da gramática da língua de sinais para transmitir essa comunicação. E essa relação que a gente tem quando a gente fala de significado, ela estabelece com experimentalismo, ou seja, experimentando a língua. É um sistema altamente sensório-motor. Por quê? Modela o nosso corpo, modela a nossa mente, modela o nosso cérebro, para que a gente possa externar aquilo que estamos ouvindo em sinais. Eu acho incrível essa teoria, porque são princípios que vão nos dando conceitos de como a gente entender a esquematicidade, as percepções, as saliências, o prototipo, né? Os frames, os esquemas, as imagens, os domínios, tudo isso que está nos espaços mentais dentro da nossa mente. Porque, por exemplo, quando eu vou falar de um perfume, toque de amor, eu falo, não sei se vocês lembram do toque de amor, é muito antigo, né? O toque de amor, por exemplo, o toque de amor, se eu falo para você, certamente vai vir uma imagem. Os mais jovens vão lembrar da avó, né? Os medianos ali, que tem os seus 40 anos, vão lembrar da mãe. Então, isso traz imagens para a gente chama de esquemas de imagem. São frames, é como se fosse uma linha, um filme, uma linha do tempo que vai passando essas informações e tu resgata uma memória de longo prazo para tu poder compartilhar com o outro, né? Ou seja, transmitir a informação que te conduz à pesquisa. Agora, por exemplo, acho que só a Cris e Anne que vai entender o que eu vou falar. Se eu disser para vocês, ela tá aí, só um pouquinho? Não? Cadê ela? Está ocupada? A Crisiane, por exemplo, ela acha que ela vai entender. Talvez a Lidiane, que está interpretando, não. Vai ter uma certa dificuldade. Tu é minha de Minas, né, Lidiane? Por exemplo, pega o rabo quente, a cuia, estou aqui, ó. Pega o rabo quente, espia. Tadinha dela, da Lidiane. Crisiane, cadê você? Pega o rabo quente. Para vocês é uma ofensa, pelo menos para cá, aqui em Espírito Santo, Crisiane, pega o rabo quente, olha lá, porque ela tem compreensão do que isso significa. Pega a cuia, a bomba, deixa a água esfriar. Muito bem. Mas isso de gaúcho para gaúcho é bem possível ser compreendido. Mas certamente, se vocês pegarem, por exemplo, comidas típicas, a gente vai ter dificuldade. Eu acredito, teremos também dificuldade. Então, é isso que eu estou falando para vocês, uma pequena dinâmica que eu fiz aqui, de forma simples, é para a gente entender esse compromisso de generalização que muitas das vezes as abordagens da linguagem tentam alimentar, mas a gente não pode deixar de esquecer que o significado ele está acerca da linguagem por meio do experimento e da corporeidade, ou seja, essa relação, essa experiência que tu tem com o mundo. Não vou me adentrar muito sobre isso, porque teria colegas para falar bastante, porque falar sobre experimentalismo, ele fala muito especificamente sobre essa teoria da cognição corporificada. E ela vai defender essa natureza da organização do conceito, que ele emerge e a gente experimenta, que nem, por exemplo, a palavra aqui, pocar, que é muito usada para os capixabas, para mim foi algo bem desafiador, que para tudo era pocar, e eu demorava a entender a concepção para eles, como, por exemplo, eu estava com uns colegas e tinha um banquinho e eu disse assim para eles, pega o mochinho, e eles ficaram olhando para mim, onde está o mochinho? Mochinho é o banquinho. A Cris sabe muito bem do que eu estou falando. Então, o nosso corpo, mesmo que a gente esteja em outro contexto, essa estrutura conceitual, esse significado, ela vai se dar por essa experiência corpórea. Ou seja, eu vim do estado do Rio Grande do Sul, chego em outro estado, onde eu olho um objeto, esse objeto tem um signo para mim,
que traz um significado, eu vou fazer a relação pelo nome que eu conheço, mesmo sabendo que ele também pode ser chamado Boi-Químico, por uma questão cultural. Então, a importância de salientar isso é porque dentro da literatura, para quem tiver interesse, esses fenômenos que são estudados pela semântica cognitiva, que é uma base teórica que sustenta isso que eu estou falando, eles são entendidos sempre nessa função da maneira de como o homem interage com o ambiente, de como está relacionado, correlacionado, como esses conceitos eles estão sendo evidenciados no nosso dia a dia, não só na nossa experiência, não só nessa tarefa de ensinar a língua, não só na tarefa de traduzir e interpretar. Então, a semântica cognitiva, o próximo slide, por favor, meu bem. Isso. Ela vai entender que, claro, estou sendo bem simples, mas, Daniane, se vocês quiserem depois se aprofundar mais sobre isso, a gente pode sentar e conversar. Quem sabe me chama para Porto Seguro, né? Aí eu fico uns dias aí, vai ser muito bom. Então, assim, quando a gente fala desses elementos, agora estou trazendo de uma forma muito simples, né? Apenas uma introdução, essas propostas teóricas que estou apresentando, muitas das vezes a gente quer entender um significado, tu vai lá no dicionário e vai querer buscar essa interação. Ah, significa isso. E às vezes tu não conhece, ainda não consegue extrair o significado por meio do dicionário pela falta da relação perspectivado e corpóreo com o objeto, com o significado. Então, a semântica cognitiva ela vem com esse movimento linguístico, justamente para quê? Para ela mostrar para o usuário da língua que a língua ela é sustentada pela habilidade cognitiva do ser humano. Ela vai descrever como nós concebemos a natureza que está ao nosso redor. Então, essas relações que eu acho fantástico, ela vai permitir nós dialogar todos esses estudos, como está mesmo aqui apresentando os slides, pelos esses processos que a gente categoriza, que a gente conceptualiza, que a gente faz essas relações com metáforas, que a língua é tomada de metáfora, a língua toda é polissêmica, né? Com sinônimos, com antônimos. Então, quando nós começamos a assimilar, compreender, para depois, então, produzir, a gente está dentro desse arcabouço de protótipos, onde a gente está no movimento linguístico cognitivo, que estamos acerca do significado que envolve esse processo de categorização linguística. Um exemplo disso é quando não conhece uma palavra, nós, tradutores e intérpretes, o que a gente faz? É o empréstimo linguístico, porque você não assimilou, não teve nada na sua mente, naquele momento de curtos segundos que tu tem, de lag times, para você fazer uma escolha que se aproximasse da língua de partida para a língua de chegada. Então, esses estudos que a linguística cognitiva permite o outro estudar, ela envolve todos esses elementos que eu estou apresentando para vocês. Perdão, elementos não, fenômenos que também podem ser analisados, descobertos pela luz da semântica cognitiva, entre outras pesquisas fundamentais que pode trazer para a nossa área. Não vou me adentrar muito, tem bastante coisas para ser falada, mas, em suma, a semântica cognitiva ela é o significado, e ela é natural, porque ela vai sustentar tudo aquilo que nós construímos a partir das nossas interações físicas, das nossas relações intrapessoal, interpessoal, né, pela qual nós vivemos, seja na família, seja no ambiente de trabalho, seja com amigos de uma academia. Então, esse significado linguístico para a semântica cognitiva, ela não é arbitrário, porque ela vai derivar desses esquemas sensórios motores, dessas relações, essas ações do mundo que nos permite aprender diretamente com as imagens, com esses esquemas imagéticos espaciais que nós temos relação constantemente. O fato de pegar um livro, tu vai estabelecer, mas se eu for para os Estados Unidos, eu não vou chamar de livro, eu vou chamar de book.
ou como agora com a grandeza da tecnologia, nós chamamos de e-book. Então, essas palavras, elas sempre vão estar relacionadas, dando significado a essas expressões linguísticas por meio desses esquemas sensoriais que nós temos e relacionamos com o mundo. Vale lembrar aqui, deixa eu fazer só um parênteses, tá? Que me correu aqui na mente, que quando a gente fala de conceptualização, é tudo aquilo que ocorre na mente, mas ela não se restringe a processos mentais internos, que é a crítica do gerativismo, né? E também não está desconectado do mundo real. Quando a gente fala de conceptualização, significa que nós estamos ancorados ao mundo real, ao mundo que nós constituímos pelo falante, que nós extraímos nosso microsistema e levamos para o macrosistema, e da mesma forma nós tecemos esse movimento linguístico. Por que isso tudo? Porque nós se baseamos no corpo, na experiência mental sobre o que o falante é capaz de refletir. Quem fala muito disso é a Ferrari. Vale a pena trazer isso, porque essa abordagem da linguagem gerativista, apesar de eles ter uma relação, embora, né, eles têm uma crítica em relação às concepções teóricas do gerativismo. Não desmerecendo, mas para entender que como isso foi estruturado e como isso chegou e como isso vem sustentando as pesquisas. Então, de forma bem simplificada, eu mostrei para vocês como se organiza o pensamento, a linguagem, como nós correlacionamos as concepções, os conceitos que extraímos dos nossos 5 sentidos, como nós podemos observar esses aspectos semânticos e pragmáticos do uso da língua, tanto na tarefa da interpretação simultânea, como está acontecendo aqui, como do ensino da língua de sinais, e assim tantas outras possibilidades que envolvem a língua. Agora, Daniane, tu mostra esse slide, mas não mostra o outro, só o próximo. Não, volta! Ai, ai. Eu sei que aqui, talvez eu não vai conseguir fazer. Talvez ele não vai conseguir interagir muito, né? Mas eu pergunto para vocês, eu falei para vocês que a língua toda ela é polissêmica, né? Quando eu apresento para vocês, a brincadeira vamos construir um significado. Quando eu apresento para vocês essa expressão, pena, o que vem à mente para vocês? Pode escrever aqui no cantinho. O que vem para vocês? Pode falar, Daniane, então, se quiser. Eu tô ali para ter um tchutchu, porque dali não dá para eu falar, mas eu estava ali pensando, pena de galinha, dó, né? Isso aí, dó, pena de galinha, muito bem. São as expressões que vêm à mente, primeiro. Aí, quando eu passo a inferir e inserir outras expressões. O próximo slide, por favor. Agora pode. Quando a gente tem a questão pena em caixa alta, a gente está trabalhando com o conceito. Olhando essas frases que estão ali, nós temos 6 frases. Onde vocês identificam o conceito? Eu acho que é bom quando a gente está presencial, a gente consegue fazer a dinâmica, né? O conceito é quando está em caixa alta. Quando a gente está trabalhando com uma palavra mais concreta, conceito abstrato é a caixa alta, conceito mais concreto, ele é em aspas simples, caixa pequena. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu vou falar de o juiz vai dosar a pena, eu estou tratando de um conceito. Porque esse conceito, ele está dentro do arcabouço da terminologia jurídica. E se você não tiver conhecimento do significado dosar a pena, porque não é a pena, não é sentido juridicamente, por conta dessa isonomia que legalmente é de norte e sul do país, de leste a oeste, a lei é a mesma para todo brasileiro,
Dosar a pena tem o mesmo significado, que já é diferente quando, por exemplo, eu vou usar um conceito mais concreto. A pena faz cócegas, que nem tu falou, né? A pena faz cócegas. Que elemento é esse? É a mesma pena, dosar a pena? Não. Por quê? Eu tenho que ter a pena e dizer que ela faz cócegas. Tô brincando. Uma brincadeira, né? Então, o que eu trago aqui para vocês que esses mesmos lexemas, ou seja, pena, ela representa em cada sentença um sentido, um significado, demonstra mais ainda como que a língua é perspectivada. Ou seja, dependendo da forma do conhecimento que eu tenho, eu vou compreender o significado que eu tenho pena do outro. O pena do outro é o que a Daniele falou antes. Eu tenho dó. Então, a interpretação, eu não estou enxergando agora a interpretação aqui. Deixa eu ver quem é que está fazendo. Ah, Cris, por exemplo, como faria? Pena. Eu tenho pena do outro. Tenho pena do outro. Ou quando tudo vale a pena quando amamos. Totalmente. Olha essa pena dessa pena aqui. E a pena faz cócegas. Quero ver a Cris fazendo. Bonitinha. Isso aí. A mudança valeu a pena também tem o mesmo sentido que tudo vale a pena quando amamos. É colocado aqui propositalmente para perceber como é que seria feito, né? Então, quando a gente chama ali de pena, tanto em conceito abstrato quanto em conceito concreto, a gente começa a perceber o quanto que a nossa língua é altamente polissêmica. A língua que nós utilizamos, eu uso polissemia assim, que é a palavra e vários sentidos. Uma palavra com a mesma grafia e vários sentidos, né? E aí, na sequência, quando eu apresento para vocês os promotores pedindo pena de morte, já é muito diferente, apesar de dosar a pena ter a mesma característica de um mesmo contexto jurídico, mas dosar a pena e pena de morte são conceitos altamente diferentes. Eles são abstratos. Porque, por exemplo, nós brasileiros, nós trabalhamos com dosar a pena? O sistema judiciário trabalha com com pena de morte? Nós não temos aqui pena de morte, por enquanto, pelo menos não. Entende? Então, essas relações que a nossa mente está o tempo todo manifestando. E eu creio que aqui as tradutoras intérpretes que estão, as intérpretes, elas estão nesse movimento. Elas estão assimilando esse processo para fazer as melhores escolhas, refinando-as da língua de partida, que é essa língua falada que eu estou trazendo para vocês, para a língua de chegada, que é a língua brasileira de sinais. Interessante isso, né? Vamos, então, ao nosso próximo slide. Espero que vocês estejam acompanhando e gostando. Quando pode ser o próximo slide? Isso. Aqui uma outra dinâmica, que eu também sou apaixonada por essa dinâmica. Deixa eu ver se ela não mostrou outro, não. Tá. Aqui é uma tirinha, né? Dai. Eu tô chamando de Dai, mas é Daiane. Isso. Aqui tem uma tirinha que diz assim: sempre dizem para eu lançar um livro. E então, nossa, que legal, responde a menininha. E quando será o lançamento? O que essa menina pensou? E ele responde, agora. O que vocês acham que ele respondeu? Pode escrever aqui no cantinho da tela. Literalmente, né? O menininho ali, sagaz na própria natureza. O que ele fez? Mostra o próximo slide ali. Arrancou-lhe, atirou os lançamentos de livro. Justamente porque, dependendo da conceptualização, a experiência que a menina tem, ela entende que lançar um livro é um momento nobre, onde alguém publicou, onde vai ter uma cerimônia, onde vai ter uma noite de autógrafos. Então, o diálogo na mente dela estava sendo constituído e conduzido pela sua própria experiência. Já ele tem uma outra experiência em relação ao livro. Então,
Isso quando a gente fala do uso da língua, quando a gente constrói a linguagem, o uso da linguagem, é quando a gente traz esses elementos de que a língua está acerca do significado, ou seja, a língua ela é perspectivada. Por que perspectivada? Porque depende do meu conhecimento de mundo, do meu conhecimento enciclopédico. À medida que eles tiverem agora essa experiência, certamente, vamos supor, hipoteticamente aqui falando, a menina diz, nossa, mas eu não entendo que lançar livro seja dessa forma. Mas não deixa de ser, pragmaticamente, o mesmo sentido. Porque eu posso lançar o livro de forma literal, como eu também posso, semanticamente, atribuir o lançamento do livro com uma cerimônia de noite de autógrafos. O próximo slide, meu bem. Bom, aqui é um outro exemplo que eu trago, só um pouquinho. Esse exemplo aqui, eu já estou indo já para o encerramento, tá? Para não tomar muito tempo, porque eu acho que já passou, mas agora que eu estou vendo. Quando eu falo sobre isso aqui, quando as pesquisas basicamente que eu tenho constituído, isso aqui partiu da minha tese. A gente tem em língua portuguesa uma frase, né? A gente chama isso de ocorrências polissêmicas. Nós temos em língua portuguesa a sentença: o parlamentar é um político que faz política. Ok. Nessa sentença, nós temos o parlamentar, que é um substantivo. O que isso quer dizer, esse parlamentar? Ele vai interagir com o parlamento, ele faz negociações, ele conversa em busca de um acordo, mas nós também temos o parlamento, que é também um substantivo, que é um conjunto então, de assembleias ou de casas legislativas no nosso país, né? Que ele é regido por uma Constituição, como, por exemplo, o Congresso. Mas, ao mesmo tempo que a gente observa essa frase, nós temos política e político. Política como substantivo, que é a ciência de governar, né? Com sentido mais conceitual, e político, que é o adjetivo, ou seja, é um administrador que ele tem a habilidade de negociar relações públicas ou de negócios públicos. Quando a gente vê na sentença, pode observar ali a frase, na primeira versão, o intérprete que foi analisado, ele faz as escolhas como político, sem definir se é homem ou mulher, fazer política coisas, porque ele faz bem esse movimento aqui. Político, esse que é o sinal mais do Rio Grande do Sul, tá? Por isso que ali não tem o arroba, não define o gênero. Poderia ter sido política, uma política, um político, mas ele só fez político, fazer política, coisas. Tem o mesmo sentido da língua de partida, que está em língua portuguesa, o parlamento é um político que faz política? Certamente se distanciou bastante o significado. Quando esse sujeito, tradutor e intérprete, passou a entender cada ocorrência polissêmica que ali se encontrava nessa frase em língua portuguesa, ou seja, o que é um parlamentar, o que é um parlamento, o que é um político, o que é fazer uma política, ele trouxe uma outra relação, como vocês podem observar ali na segunda versão. Ou seja, ele utilizou os sinais, né, ali está representado em glosas, né, que a assembleia, o sujeito, fez político bem esse movimento aqui, e ele fez nesse movimento, e eu não posso mostrar as imagens porque foi um trabalho de sala de aula, né? E grupo negociar governo. Eu pergunto para vocês, não se aproxima da língua, do sentido da frase, da sentença da língua de partida, que é a língua portuguesa, para a língua de chegada? Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais você conhece, quanto mais você estuda, quanto mais você compreende, assimila, você tem mais habilidade de refinar o teu trabalho, transmitindo a informação ao outro. E aí eu reforço aqui para vocês, mais uma vez, o quanto que a língua é perspectivada ao outro. Porque mesmo, por exemplo, a Crisiane se esforçando aqui, tendo todas as suas habilidades, competências cognitivas, competências tradutória, linguística, instrumental, etc. Se o outro
não tiver esse mesmo conhecimento de códigos linguísticos que ela está ali apresentando, que ela está ali transmitindo, certamente o outro também não irá compreender. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. E quando eu falo dessa teoria, eu não falo que essa teoria ela só nos permite entender o nosso trabalho em si. Ela nos permite entender a nossa relação em si com o outro. O tempo todo a gente começa a se construir desta forma. E isso é muito interessante, porque isso nos faz entender, em termos assim mais sociais, como mãe, pai, filho, sogra, sogro, né? E todas essas relações, como também profissionais. Professor, intérprete, médicos, advogados, etc. Porque à medida que tu entende que o significado está acerca, que a linguagem está acerca do significado, tu passa a entender que o outro provavelmente não entende da mesma forma que você ou compreende. Por isso que há as lacunas gigantescas de comunicação no meio político, em todas as áreas, até na nossa. Não é verdade? Bom, dando sequência a isso, se vocês não estiverem entendendo, vocês me falam, tá? Quando a gente parte dessas, mostrei aqui para vocês, né, que na segunda versão, ou seja, o tradutor, o intérprete que estava participando desse momento, ele começou a buscar nele mesmo, esse esforço cognitivo, a resolver um problema. E esse problema foi compreender o significado. E a gente sabe que a gente resolve questões do nosso dia a dia o tempo todo. Nós sempre estamos diante de algum problema que nós precisamos solucionar. Então, a nossa capacidade cognitiva é buscar sempre estratégias de resoluções, seja elas individuais, particulares ou até mesmo coletivas e sociais. Então, em outras palavras, o nosso pensamento, ele acessa a mente. E essa mente ela é constituída como container. Imagine um container, imagine vocês assim uma gavetinha, aqueles arquivos cheios de gavetinhas e de pastinhas dentro. Quando vocês vão acessar um entendimento, uma relação, vocês abrem essa gavetinha, puxa essa pastinha, que é um frame, busca a informação para estabelecer script, ou seja, o que estrutura essa linha, essas listas, como elas vão se estabelecer na nossa mente, como nós devemos seguir. E quando isso não tem, isso eu estou falando do CPU, né, de um cerebelo preservado. Mas quando isso não está organizado, a nossa mente ela não consegue estabelecer e muito menos transmitir o seu conhecimento, por falta de. Então, toda a nossa memória ela vem sempre de um conteúdo cognitivo, de um movimento cognitivo, que envolve até mesmo as nossas emoções, as nossas experiências, a nossa mente corpórea, as nossas relações com o mundo. Então, a mente, quando a gente fala de container, ela é um lugar. E a memória, que faz lembrança, acarretar informações, são frames, arquivos, que já estão estabelecidos por scripts, que são organizados pelas informações e armazenados na nossa estrutura do nosso nervo central. Ou seja, vocês, agora lembrando do filme Divertidamente, agora vai ser o número 2, né? Não sei se alguém já viu. Mas o filme Divertidamente fala especificamente sobre isso, sobre as emoções, sobre as memórias, de como isso vai se relacionando à nossa vida como um todo. E no ato do trabalho, como aqui está a Cris e as meninas, Lediane e a Ramires, a gente pode perceber que esse ato de andar, por exemplo, de bicicleta, dirigir um carro, vai sempre acionar o quê? O mecanismo da memória. E é interessante quando a gente fala, a fulana não abriu o coração. Aí a pessoa vai lá e fala, fulana não. Ou o coração, qualquer outra possibilidade de escolha, sendo que isso está na mente. O coração é mais um órgão que pulsiona o nosso sangue para oxigenar o cérebro. Então, quando a gente começa a estabelecer esses frames, esses scripts que são organizados pelas informações que estão armazenadas na nossa mente, nós começamos a acionar
categorias, redes mentais, conceitos, tudo isso dentro de um escopo, né, de informações que permite você entender e arquitetar uma relação de uma devida comunicação. Acho que agora o próximo slide ali, só para a gente compreender um pouquinho mais, indo para o encerramento. Então, quando a gente fala de compreensão e tradução, eu vou falar de Dascal aqui, não sei se vocês conhecem, mas Dascal, ele é Marcelo Dascal. Ele vai falar que a nossa mente, ela trabalha o tempo todo com tradução, e é isso que eu vou trazer agora nas minhas próximas pesquisas, que é os estudos da tradução, da tradução, que antecede uma interpretação simultânea, é como que a Cris está fazendo aqui. Certamente, ela está buscando todos esses elementos na sua mente para aplicar, né, para fazer as suas escolhas na tradução. Então, a tradução sempre segundo Dascal, né, buscar pistas de significados que são implícitos, porque você tem que fazer essa relação com o meio que você está inserido, com a cultura, com as experiências sociais, coletivas, individuais. Então, tudo que a gente passa a assimilar, compreender, a gente também vai traduzir, porque toda língua é polissêmica. E ela é acarretada de conceitos abstratos e também concretos. E isso é isso que dá o enunciado das nossas escolhas de uma língua, por exemplo, de partida para uma língua de chegada, que é o que a gente está trabalhando. E o surdo, o sujeito surdo, ele está o tempo todo nesse movimento. Porque apesar dele estar sempre com a língua de sinais em movimento, o jornal está impresso, tudo ao seu redor, a língua majoritária é a língua portuguesa. Ela está escrita ou falada. Então, quando entra o profissional, o tradutor intérprete ou o professor que ensina essa língua, ele tem essa responsabilidade de mediar essa comunicação. Mas antes desse processo de mediação da comunicação desse aluno, dessa pessoa surda, tem um profissional. E esse profissional, ele também tem elementos que envolvem a sua capacidade cognitiva, esse movimento cognitivo, para fazer essas escolhas. E acho que é o próximo slide, por favor. Indo para o encerramento, né? Uma das perguntas que eu gosto muito de fazer, que os meus alunos também me perguntam muito, será que nós temos apenas uma única representação do nosso léxico, quando a gente chama de léxico, do nosso todo conhecimento de vocabulário, terminologias, palavras ou palavras-sinais de uma língua para cada sentido, tipo palavra-sinal, ou nós, enquanto seres humanos, profissionais que somos, nós armazenamos os significados para que a gente possa, não de uma forma generalizada, mas criar núcleos de significação para cada sentido. Depois vocês me respondam, tá? Então, essas ocorrências lexemáticas que eu apresentei em pequenos exercícios é o que nos faz questionar. Então, quando a gente apresenta que, entendendo que a nossa mente é um lugar, é um container, que nós armazenamos as nossas informações, desde a eternidade, desde que somos crianças, e a memória são esses frames, como, por exemplo, fala do perfume Toque de Amor, Alma de Flores, vai reunir todas essas ideias e informações que você tem acerca disso, trazendo e estabelecendo para vocês elementos que são scripts, que vão estar organizados pelas essas informações que vocês adquiriram, justamente para compreender o sentido, é o que estabelece essa relação entre língua, linguagem e conceito e a própria cognição. Então, essas capacidades que nós temos, eu já estou falando aqui pelas considerações mesmo, eles estão dentro desses contextos que envolve lá dos atos da psicologia, né, do ponto de vista da psicologia social, cultural, situacional, interacional. Não há como dizer que há um hiato na comunicação. Todo hiato ele vai preencher um vazio textual, seja por um movimento, uma expressão, seja por uma outra relação, mas esse movimento que infere
o universo individual da leitura com o leitor, que é o próprio sujeito surdo, e nós, profissionais que mediamos essa comunicação, também estamos nessa relação. Então, quando Leikoff fala, e eu gosto muito dessa frase dele, que é: o significado não é uma coisa isolada. Ele envolve o que é significativo para nós. Então, nada que está ao redor é significativo em si mesmo. Por quê? Ele diz mais: toda significatividade, ela vai derivar do quê? Da experiência da nossa atuação com o mundo ou com um determinado ambiente. E, para concluir, dizendo aqui, né, na verdade fiz um resumo desse slide aqui, a linguagem, ela é um instrumento que nós, profissionais da área do ensino, da área da tradução e interpretação, nós organizamos o tempo todo, processamos, transmitimos a informação através das nossas capacidades e atividades mentais. Então, os sentidos, eles se multiplicam porque a mente constrói na experiência que nós temos com as relações, uma experiência com os outros, uma experiência reconstruída pela nossa própria memória. Creio eu que aqui, quando eu falei Alma de Flores, alguém foi resgatar essa informação na memória, ou talvez até nem sabe o que significa, eu não conheço o público diretamente, né? Então, essa reconstrução da memória, dessas experiências, que nos dá o sentido das interações que nós geramos no nosso dia a dia, que nós transformamos de um modo como o outro, do eu para mim, do outro no outro, em diferentes graus de consistência, orientando a nossa própria vida interior e os nossos modos de convivência. Então, falar sobre isso, para mim, é algo assim que me agrada muito, porque é o que a gente tem pesquisado ao longo do tempo. E quando a gente para pensar essa relação, essa faculdade cognitiva que nós temos, que não tem como pensar em tradução e interpretação se não pensar em cognição, não tem como pensar sobre o ensino se não pensar em cognição, não tem como pensar sobre comunicação se não pensar em cognição. Ela está toda ela correlacionada, porque o conhecimento ela emerge do uso da língua. Então, não sei o próximo slide, não me lembro quem está no próximo slide. As minhas referências. E continua, e não deu tempo botar todas ali, tá? Mas depois eu posso mandar todas para vocês. E o que mais tem dos slides? Não me lembro agora. Quem quiser meus contatos aqui, eu tenho um site, que é do Linkovid, tenho o Instagram, o meu e-mail e da onde que eu estou localizada. E o próximo slide é: muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês em todas as línguas, dialetos, regiões e regionalidades. Um grande beijo para vocês, valeu essa experiência. Espero que vocês tenham gostado e que tenham alcançado o objetivo dessa live. Obrigada, Ramires, obrigada, Crisiane, e obrigada, Leidiane. Um monte de coraçãozinho, pauzinho. Beijo pra vocês. Nossa, foi ótimo. E o pior é que a cabecinha da gente vai dando nó acompanhando, né? Nossa! E aí eu fiquei aqui já fiquei toda envolvida na questão e já imaginei um mini curso, hein? Oi! Nossa! Eu nem gosto disso, né? Pois é, então, vai ser melhor ainda. Bora unir os grupos, embora saia um mini curso aí. Nossa! Não podemos encerrar assim, porque a gente vai dormir com essa? Não podemos. Bom, o que é interessante disso é que, como eu falo para os meus alunos, quando a gente começa a pensar a respeito disso, a gente vê que isso não serve só para o meio do trabalho, serve para a vida da gente. Exato. E tudo vai envolver cognição. Tudo. Nós viemos disso e vamos para isso. Sim. Nossa! Eu não consegui seguir o chat, porque como eu estava ali compartilhando, eu não segui. Vou correr ele aqui rapidinho para ver se alguém deixou alguma informação aqui, mas eu acho que tem alguma pergunta, né? Porque a gente não estava conseguindo nem processar uma pergunta ou nada, porque
envolvido com as informações e ó, nossa, teve um momento que eu falei, minha cabecinha tá dando nó. Ai, sério, que eu nem falei para vocês, é muito introdutório, mas quando se fala no minocurso, a possibilidade de a gente esmiuçar isso, mais devagar, aqui eu estou tentando respeitar o horário, não ultrapassar e tal, né? Mas a gente vai pensar sobre isso. Nossa, deixa eu só correr aqui, que alguém colocou alguma coisa ali da lista. Então se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão... Pessoal, fiquem à vontade. Eu entendo que, de repente, para escrever ali, realmente... eu queria ouvir a Crisiane. Como Pode falar, Cris. A interpretação, Crisiane. Saudade de você, quanto tempo. Tudo bem contigo, meu bem? Tudo bem, graças a Deus. Tem calor aí em Pelotas? Aqui tá mais ou menos. Tá mais ou menos. Quando tu falou do rabo quente, gente, eu fiquei olhando que eu queria ver se as gurias iam saber o que era o rabo quente. É uma expressão que a gente utiliza aqui, que é para que a gente utiliza, em vez de usar a chaleira para aquecer água, porque às vezes está em algum local, não tem como ter acesso a uma chaleira, para a gente poder estar esquentando a água para tomar o chimarrão, o que a gente faz? Ele tem uma ponta assim, mais ou menos, e tu liga na tomada, tu coloca dentro da térmica, ele com água ali dentro, e ele faz o mesmo papel da chaleira. Ele aquece a água ali. Quando começa o chiar, que é começar a fazer o barulho, e a água está esquentando, aí tu desliga. Exato. Eu disse, é verdade. Na hora eu lembrei disso justamente para falar contigo em relação a isso. Porque quando eu cheguei aqui, cheguei em sala de aula e perguntei, alguém tem um rabo quente? E todo mundo, cri. Ninguém entendeu que era rabo quente. Esse professora, esse nome é um palavrão para nós. Eu fiquei imaginando que era uma bebida. Exato. Ajuda na bebida. Aí no sul, como que a gente chama de... O que vocês entendem por mimosa? A gente é tão a gente fica tão assim no mimosa, lembrando, pode ser o nome de uma vaca, mas mimosa me fez lembrar, de repente, algum princípio. Lá no sul, pelo menos para nós, pelo menos na região onde eu estava, ali, região de Caxias do Sul, né? É uma pessoa muito querida, uma pessoa simpática, gostei dela, vou chamar de mimosa. E aí é fofa, agradável de estar com ela. E aí a aluna perguntou, professora, não consegui te entregar a atividade? E eu, naturalmente, cheguei, não te preocupa, mimosa, vai dar tudo certo. Aí ela sentou na sala e ficou. E eu continuei dando aula. Daqui a pouco ela levantou a mão e disse, professora, eu preciso te fazer uma pergunta. A senhora está me chamando de vaca? E eu... Chamando de vaca. Por que te chamaria de vaca? Não, porque mimosa aqui para nós é uma vaca. Mas aí a gente vai lembrar que teve uma novela na Globo também que tinha uma senhora que era chamada de mimosa. Né? Mas de primeira eu não lembrei dela, não. Esse gostoso de lidar, de dialogar sobre esses assuntos é muito bacana, porque envolve todas as experiências de todo mundo consegue compartilhar um pouco de si, e isso é muito legal. Eu sou suspeita de falar. Nossa, foi muito, 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 muito bom. Espero que tenha gostado e tenha com objetivo. Foi ótimo, 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 ótimo. Acho que a gente estava precisando porque a Veridiane, ela teve com a gente, né? A Veridiane? Com a gente, eu acho que foi em julho, se eu não me engano, ela teve com a gente. E já deixou essa semente plantadinha, né? E aí, eu sei que vocês é uma junta com a outra sempre, né? Então, nossa, ótimo, 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 maravilhoso. Eu agradeço pela Nós vamos amadurecer essa ideia desse mini curso. Aproveitar que ano que vem eu vou estar fazendo só o pós-doc, não vou estar trabalhando. Aí, se tu precisar, eu vou até onde vocês estão. Vai ser um grande prazer. Tá vendo? Então a gente vai conversar, nós vamos amadurecer essa ideia. Nossa, professora Flávia, foi ótimo. Muito obrigada.
pessoal que está aqui, o pessoal nem saiu colocando perguntas nada no chat, mas eu acho que devem estar com a cabecinha tipo a minha mesmo, é processando. É verdade. Processando tudo. Cris colocou aqui, ó, remoto minicurso. Tem que ir pelo outro, falou que não vai. Não abre mão, né, Cris? A gente vai pensar nisso, mas eu creio que deva ir para um remoto mesmo, viu, Flávia? Tendo em vista que até no próprio grupo, pessoas de diversos estados que a gente tem. Então, respeitar todos. A gente vai ter que abraçar todos. Isso. Mas foi muito, muito bom. Muito obrigada. Obrigada por ter aceito o convite do Geles prontamente. A gente teve um problema ali de e-mails que foi para outra caixa, você não depois. Mas assim que você teve acesso ao e-mail, nossa, você foi muito atenciosa com a gente, então a gente agradece de coração. Muito obrigada. Tá? Eu agradeço. E a gente continua, então, se falando, porque nós vamos amadurecer aí essa questão do minicurso, sim, tá? Perfeito. Vamos fazer uma foto todo mundo junto? Vocês são bonitos aqui? Será que a galera abrir a câmera? Vamos lá, pessoal. Vamos abrir essas câmeras para a gente poder tirar uma foto. A Rami já desmaiou ali, ó. Ai, você tá deitada. Até eu nessa hora ia desmaiar também. Virou, Rai. Travou da Cris. Não sei se você consegue ver, eu estou vendo só a Daniane, Marta, Tamires e eu. Humberto também abriu. Robson. Prazer conhecer Robson. Simone, que legal. Cíntia também abriu. Rai, acho que congelou. Vê o que tu consegue ver, faz o print aí. Tu consegue fazer Vamos lá. Print? Tirar outro. Oi, a Rami. Aí, Rai voltou. Rai voltou. Do desmaio, ela voltou. Tô brincando. Vou tirar outro. Mais uma que eu vou tirar, porque sempre a gente tem Dilson aqui com a gente, responsável pelas fotos também, né? Coraçãozinho, assim. Vocês sabem que quando essas fotos ficam para mim, ainda bem que o grupo é muito bom. Obrigada, gente. Professora Flávia, mais uma vez, muito obrigada. Foi ótimo. Agradeço, um prazer enorme ter conhecido essas meninas lindas interpretando aqui. Espero um dia encontrar vocês e dar um forte abraço. Sim, isso vai acontecer em breve, se Deus quiser. Muito obrigada, Rai, Crise, Leidiane, obrigada. Martinha, Simone, valeu. A todos que estiveram por a gente presente, muito obrigada. A Claudineia também está ali. Sim. Obrigada. Prazer. Um grande abraço a todos vocês e parabéns pela iniciativa e o grupo que desejo que se consolide cada vez mais, porque grupos como esse impactam a nossa área e a gente precisa disso na sociedade. Obrigada. E a gente se vê no colóquio, eu já estou inscrita. Beleza, seja bem-vinda. Os demais também. Obrigada, gente. Beijo. Um beijo, abraço, tchau, tchau. Obrigada, Flávia, valeu. Merece.